meio de um jardim, crescia uma roseira recheada de rosas, e numa delas vivia um elfo. Era tão pequenino que nenhum olhos humanos o podiam ver. Atrás de cada pétala tinha um quarto de dormir. Era tão bem constituído e bonito como qualquer criança o pode ser, e tinha asas dos ombros mesmo até aos pés. Oh, que perfume havia nos seus aposentos, e como as paredes eram claras e bonitas. Naturalmente, pois as paredes eram feitas de pétalas finas de cor vermelho pálido. Todo dia, o elfo se divertiu na luz quente do sol, voou de flor em flor, dançou nas asas da borboleta esvoaçante e mediu quantos passos tinha de andar para percorrer todas as estradas e atalhos que havia numa folha de tilha. Era aquilo a que chamamos os veios da folha, que ele considerava como estradas e atalhos. Sim, era um caminhar eterno para ele. Ainda não tinha terminado a sua tarefa quando o sol se pôs. Também não havia começado muito cedo. Fazia muito frio, tombava o orvalho e o vento soprava. Era melhor voltar para casa. Apressou-se tanto quanto pôde, mas quando chegou, as rosas tinham se fechado. Não podia entrar, pois nenhuma única estava aberta. Nunca antes ficara fora, durante a noite, e o pobre elfozinho assustou-se muito. Sempre dormira docemente, resguardado, atrás das pétalas de rosa. Oh, seria certamente a sua morte. No outro extremo do jardim, sabia que havia um caramanchão com lindas madressilvas. As flores pareciam grandes cornos pintados. Desceria numa delas para dormir até de manhã. Voou para lá. Psiu! Lá dentro, encontrava-se 2 seres humanos. Um belo jovem e uma bela donzela estavam sentados, muito juntinhos, formulando desejos de nunca, por toda a eternidade, se separarem. Gostavam tanto um do outro, mais do que a melhor criança pode gostar da sua mãe e do seu pai. Mas temos de nos separar, disse o jovem. O teu irmão não é bom para nós e por isso vai mandar-me em missão para longe, por montes e mares. Adeus, minha doce noiva, pois noiva és para mim. Beijaram-se, e a donzela chorou e ofereceu-lhe uma rosa, mas, antes de lhe a entregar, deu-lhe um beijo, tão forte e sentido, que a flor se abriu. Então, vendo a rosa a abrir-se, o elfozinho voou para dentro dela e encostou a cabeça às finas paredes odorosas. Mas ouviu bem como diziam adeus, adeus, e sentiu que a rosa tomava lugar no peito do jovem. Oh, como batia o coração aí! O elfozinho mal conseguiu adormecer, tanto batia ele. A rosa não ficou muito tempo no peito do jovem. Enquanto ia pelo bosque escuro, tirou-a para fora e beijou-a. Oh, foram tantas vezes e tão fortemente que o elfozinho quase ia morrendo esmagado. Podia sentir como ardiam os lábios do jovem nas pétalas da rosa, e esta abriu-se como se costuma abrir, no calor do sol do meio-dia. Chegou então um outro homem, sombrio e irado. Era o irmão mau da bonita donzela. Puxou por uma faca bem afiada e grande, e, enquanto o jovem beijava a rosa, espetou-lhe e cortou-lhe a cabeça. Enterrou-a, juntamente com o corpo, na terra macia, por baixo da tilha. Agora está esquecido e longe, pensou o irmão mau. Não volta mais. Numa longa viagem, por montes e mares, pode perder-se facilmente a vida, e perdeu-a. Não volta mais, e a mim não ousa a minha irmã perguntar por ele. Então, com os pés, cobriu com folhas secas a terra escavada e, na noite escura, voltou para casa. Mas não foi sozinho, como queria. O elfozinho estava com ele, sentado numa folha de tilha seca e enrolada, que tinha caído no cabelo do homem mau, quando abriu a cova.
O homem colocou o chapéu na cabeça e o elfo ficou lá dentro, no escuro, a tremer de medo e de ira por causa do horrível feito que tinha presenciado. Às primeiras horas da manhã, chegou o homem mau à casa, tirou o chapéu e entrou no quarto de dormir da irmã. Lá estava a donzela de beleza radiante, deitada, a sonhar com aquele de quem tanto gostava e acreditava ir por montes e por lagos. O irmão mau curvou-se sobre ela e riu terrivelmente, como só um diabo sabe rir. Então, a folha seca caiu do cabelo para cima da coberta da cama, mas ele não deu por isso e foi-se embora para ir ainda dormir um pouco nessa manhã. O elfo saiu da folha seca, entrou no ouvido da donzela adormecida e contou-lhe, como num sonho, o assassínio horrível. Descreveu-lhe o lugar onde o irmão o tinha assassinado e enterrado. Falou-lhe da tilha em flor e disse-lhe: para que não julgues que é apenas um sonho que te contei, vais encontrar uma folha seca na tua cama. E ela, quando acordou, encontrou-a. Oh, como chorou lágrimas salgadas! A ninguém podia falar da sua dor. A janela ficou todo dia aberta e o elfozinho podia facilmente sair para as rosas e para as outras flores do jardim, mas não teve coragem de deixar a jovem aflita. Na janela havia uma árvore com rosas do mês. Sentou-se numa delas e ficou a olhar para a pobre donzela. O seu irmão, que estava tão alegre e mau, veio muitas vezes ao quarto, mas a jovem donzela não ousou dizer-lhe uma palavra sobre a grande tristeza que tinha no coração. Assim que se fez noite, escapou-se de casa e dirigiu-se ao bosque, para o lugar onde estava a tilha. Afastou as folhas da terra, escavou e encontrou o jovem morto. Oh, como chorou e pediu a Deus que também lhe desse a morte. Bem queria levar o cadáver para casa, mas não o podia fazer. Assim, pegou a cabeça pálida, com os olhos fechados, e beijou-lhe a boca fria, tirando-lhe a terra do cabelo. Quero guardá-la para mim, disse ela, e depois de ter posto de novo a terra e as folhas sobre o corpo morto, pegou na cabeça e levou-a, junto com um raminho de jasmim que floria no bosque, onde ele tinha sido assassinado. Assim que entrou nos seus aposentos, pegou no maior vaso de flores que ali havia, pôs a cabeça do morto lá dentro, com terra por cima, e plantou o raminho de jasmim. Adeus, adeus, sussurrou o elfozinho. Já não podia suportar ver toda aquela dor e voou para o jardim, para sua rosa. Mas estava desfolhada, suspendiam-se apenas algumas pétalas pálidas, junto da baga verde. Ai, como é breve tudo que é belo e bom, suspirou o elfo. Por fim, encontrou uma outra rosa, que ficou a ser a sua casa. Pôde instalar-se por detrás das suas pétalas odorosas. Todas as manhãs voava para a janela da pobre menina, e lá estava ela sempre junto do vaso de flores, a chorar. As lágrimas salgadas caíam no ramo de jasmim e, por cada dia que passava, ela ficava mais e mais pálida e o ramo mais fresco e verde. Um rebento crescia atrás do outro. Romperam pequenos botões de flores e ela beijou-os. Mas o irmão mau ralhou-lhe e perguntou se endoidecera. Não podia suportar nem compreender por que é que ela chorava, sempre em cima do vaso de flores. Não sabia, na verdade, que olhos estavam ali fechados e que lábios rubros ali se tinham tornado terra. A bela donzela curvou a cabeça sobre o vaso de flores e, ao elfozinho lá da rosa, pareceu-lhe que estava a dormitar. Entrou-lhe no ouvido, falou-lhe da noite no caramanchão, do perfume das rosas e do amor dos elfos. Ela sonhou docemente, e enquanto sonhava, sumiu-se-lhe a vida. Estava morta, de uma morte calma. Estava no céu com aquele que amara.
Os jasmins abriram suas grandes campânulas brancas, que deitavam um odor tão maravilhosamente suave. Choravam, a seu modo, pela morta. O irmão Mau olhou para o belo arbusto florido, apoderou-se dele como herança e colocou-o no seu quarto, junto à cama, pois era bonito de se ver e o perfume era muito suave e delicioso. O elfozinho da rosa seguiu, voando de flor em flor. Em cada uma delas morava uma pequena alma, e a estas contou-lhes ele do jovem morto, cuja cabeça era agora terra sobre terra. Contou-lhes do irmão mau e da pobre irmã. Nós sabemos, disse uma das almas nas flores, nós sabemos. Não crescemos nós dos olhos e dos lábios do assassinado? Nós sabemos, nós sabemos. E assim, estranhamente, acenaram com a cabeça. O elfo da rosa não podia compreender por que é que as almas eram capazes de estar tão calmas, e voou à procura de consolo para junto das abelhas, que juntavam o mel, contando-lhes a história do irmão mau. As abelhas, por sua vez, contaram à rainha, que ordenou que, na manhã seguinte, todas fossem matar o assassino. Porém, na noite anterior, era a primeira noite depois da morte da irmã, quando o irmão dormia na sua cama, junto ao jasmim odoroso, abriu-se cada cálice e as almas, invisíveis, armadas de lanças venenosas, saíram das flores, entraram no seu ouvido e contaram-lhe sonhos maus. Depois, voaram sobre os seus lábios e espetaram-lhe a língua com as lanças venenosas. Agora vingamos o morto, disseram, e voltaram para trás, para suas campânulas brancas de jasmim. Quando se fez manhã, a janela do quarto, de um momento para o outro, abriu-se violentamente, e, em fúria, o elfo da rosa, a rainha das abelhas e todo o enxame entraram para o matar. Mas já estava morto. Havia gente à volta da cama que dizia: o perfume do jasmim matou-o. O elfo da rosa compreendeu a vingança das flores e contou à rainha das abelhas. Não se deixando afugentar, a rainha das abelhas zumbiu com todo o seu enxame em redor do vaso de flores. Um homem levou o vaso para fora e uma das abelhas picou-lhe na mão. Deixou cair o vaso e este quebrou-se. Viram assim a caveira branca e souberam que o morto que estava na cama era um assassino. A rainha das abelhas uniu no ar e cantou a vingança das flores e do elfo da rosa. É que por detrás da menor pétala mora um elfo que pode contar e vingar o mal.